Para fazer a instalação do seu Node do Supreme Tracking na Hostinger, é um processo bastante simples. Ele vai se dividir em basicamente você criar a pasta ou o subdomínio, que seria como se você fosse criar um próximo site, um site diferente ali dentro da Hostinger. Depois subir o instalador na pasta que você fez, no diretório que você criou, e então o banco de dados que você vai criar, juntamente com o usuário do banco de dados e a senha, para então fazer conexão diretamente com o seu Node do Supreme Tracking e você ter armazenado os dados do tráfego do seu site, tá certo? Então bora começar aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui na lista de websites, tá? A gente vai clicar em adicionar website. Então tem duas formas, né? Como eu falei, a gente pode criar um diretório específico para o Supreme Tracking dentro da hospedagem, ou você pode também pegar um site já existente e instalar o seu Node dentro do próprio diretório do site, tá? Não tem problema nenhum, inclusive é a forma mais segura, né? A forma mais eficiente de você ter primário first party 100% sem nenhum tipo de bloqueio, né? Ou pelo menos a prova de quase todo tipo de bloqueio. Então eu vou fazer a instalação em um site real aqui para demonstrar. A gente vai entrar na pasta, no diretório principal do site. Dentro dessa pasta, a gente vai aqui a pasta do site, tem os arquivos index.html, por exemplo. Se for um WordPress, vai ser a mesma coisa, você vai ter lá a pasta raiz, tá? O que é muito importante a gente fazer é a gente não jogar o instalador do Supreme Tracking aqui em hipótese alguma, tá? Porque isso pode gerar conflitos, principalmente se for um CMS, um WordPress, por exemplo. Ele pode substituir, ele pode sobrescrever arquivos que já estão ali e que pode acabar quebrando o seu site. O que a gente vai fazer é criar uma nova pasta. Todo esse processo aqui ele funciona basicamente para qualquer hospedagem, mas aí você vai ter que adaptar essas instruções para o seu painel, né? Então a gente cria aqui uma pasta nova, que eu gosto de chamar de Supreme Tracking ou só Supreme, né? Para evitar colocar tracking ali nos endereços, que são os nomes suspeitos, né? Então vamos criar aqui Supreme, fica mais discreto. Aqui sim a gente vai fazer a instalação, a gente vai subir o instalador do Node. Então, voltando para a parte da instalação em si. Então voltando aqui para o nosso Node, tá? Para o console aqui, a gente vai clicar então implantar novo Node e aí a gente vai clicar aqui nos pré-requisitos, né? A gente tem então um servidor web com suporte a PHP, acesso FTP, né? Que é o acesso basicamente ao nosso gerenciador de arquivos. A gente tem um domínio, um subdomínio apontando para o servidor, então o domínio já está funcionando, certo? Credenciais do banco de dados, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, mas já vamos deixar aqui marcado. E o endereço de e-mail para verificação. Ok, então a gente vai iniciar a implantação. Mais uma vez, a gente não pode instalar na raiz do site, a gente sempre cria um subdiretório ou um subdomínio. Então a gente vai baixar o agente, tá? Vamos salvar. Enquanto ele baixa, a gente vem já aqui para a pasta, tá? Aí aqui, pessoal, algumas hospedagens vão trabalhar diferente, mas na Hostinger basicamente basta você arrastar o arquivo aqui para dentro como se fosse uma pasta do seu computador. Então a Hostinger ela é muito simples, tá? Ela tem uma interface bastante simples. Aqui eu vou apagar o 3, ele precisa, isso aqui é muito importante, ele precisa ser exatamente esse aqui, certo? Senão o nosso instalador não vai conseguir encontrar o arquivo. E aí qual que é o outro ponto crítico? A gente sabe se esse aqui, o domínio principal, né? Esse aqui é a raiz do site, então quer dizer que o domínio raiz ele está apontado para cá, certo? Se o domínio raiz está apontado para cá, essa pasta vai ser o domínio raiz barra, né? O diretóriozinho aqui, barra supreme, certo? Então o que a gente vai fazer aqui no próximo passo? Vai ser colocar o domínio que aponta para a pasta raiz, onde a gente instalou, né, do site em que a gente instalou. Por exemplo aqui, barra supreme, que foi a pasta que eu criei. Se eu tivesse criado com outro nome de pasta, eu teria colocado aqui exatamente o nome da pasta. Então a gente inicia o handshake, a gente vê aqui então que o agente foi detectado, tá? E a gente prossegue então com a instalação.
Colocamos aqui o e-mail. Aqui a gente vai só confirmar o código de verificação. Então chegou um código aqui no e-mail. A gente colou, verificou. Aqui os arquivos do Node em si já estão instalados, tá? Agora a gente volta aqui na Hostinger. A gente pode fazer esse passo aqui antes, tá? A ordem não importa muito. A gente poderia já ter criado o banco de dados, tá? Mas eu fiz essa ordem porque sim, né? Não tem um motivo específico. Então, aqui, tá? Isso é bem importante também, como funciona normalmente os bancos de dados em hospedagem compartilhada, é o quê? Vai ter um prefixo que refere-se à sua hospedagem, um prefixo padrão ali do servidor. E aqui você vai botar um nome, mas na verdade ele não é um nome, ele é só um sufixo, tá? O nome completo, ele vai juntar os dois, vocês vão ver já já. Então a gente bota aqui Supreme 3, pode ser qualquer nome, tá? Ele tem um limite ali, o tamanho dele, mas aqui a gente vai colocar um password e vai então criar. Aqui na Hostinger, tá? Eles criam, né, juntos, a gente cria junto o banco de dados e o usuário, tá? A gente pode adicionar usuários, apenas usuário, por exemplo. Se eu quiser vir aqui esse que eu acabei de criar, a gente pode colocar outros usuários, mas não tem necessidade, tá? A gente só vai precisar de um usuário. Então a gente pega o nome, lembra que eu falei, né? Então ele vai juntar o prefixo com o sufixo, tá? É só um detalhe, tá? Mas é só para vocês saberem aqui como que funciona, que tem gente que vai acabar colando só isso aqui, né? Parece que isso aqui é o nome, mas na verdade não é. Isso aqui é só o sufixo, tá? Então a gente bota aqui, usuário de banco de dados, e finalmente a gente vai colocar a senha que a gente acabou de cadastrar. Senha do banco de dados. Vamos ver se deu certo? Deu boa. Então aqui o endereço, isso aqui não é para clicar, tá? Se vocês clicarem aqui não vai para lugar nenhum. É muito importante que vocês anotem, guardem de verdade essas duas chaves que são a chave mestra, né, que basicamente seria a master key, que vai servir para vocês fazerem o login, né, para vocês autenticarem se são dentro do painel de controle. Então, a chave mestra, e aí tem o token de gestão, que seria o token que você utiliza dentro do Google Tag Manager ou de qualquer outro método que você vai utilizar para disparar os eventos, que é através desse token que esses eventos vão ser aceitos, né? Para a gente ter uma camada mínima de segurança e não deixar qualquer um enviar eventos. Então, finalizando isso, a gente tem o acesso liberado aqui dentro do console, tá? A partir do momento que a gente acessou, tem ali os próximos passos. Fechou? Mas esse foi os passo a passo para instalação na Hostinger. Na Hostinger acabou, a gente já fez tudo o que tinha que fazer. Você não precisa mais mexer em nada lá, nem em arquivos, nem em bancos de dados. Fechou?